Bem, então, A Era dos Extremos, né, que é o livro do Hobsbawm, é um livro cunhado, o próprio nome Era dos Extremos, o Breve Século XX, ele é um livro cunhado baseado em problemas do século XIX. Então, aquelas questões nacionalistas que vêm ali de 1848, as questões industriais, que vêm desde a Revolução Industrial e se consolidam no imperialismo, e essas questões associadas aos próprios movimentos sociais, ali com o marxismo, com vários movimentos que nós vimos na disciplina, essas questões acabam resultando em problemas que vão resultar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Hobsbawm, como todos sabem, ele trabalha muito com essa ideia da longa duração e essa ideia das eras, né? A era dos impérios, né? E os impérios vão fraquejar ali com a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. E a era dos extremos, né? Que aí vão surgir a extrema-direita no nazismo, a extrema-esquerda. E no capítulo específico, que é o que nos interessa hoje, que é a questão da guerra total, o que o Hobsbawm vai trabalhar é com a perspectiva de guerra de 31 anos. Né? E ele até usa Thomas Hobbes, dizendo sobre a guerra de todos contra todos, e trabalha com a ideia de longa duração, de que a guerra começa com o assassinato de Francisco Ferdinando em 1914, com a questão dos Balcãs, e ela só vai terminar com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, com a rendição do Japão em 1945. Então, qual é a perspectiva do Hobsbawm? É que existe um traço de continuidade forte entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, que faz com que o que seja consequência da Primeira Guerra Mundial imediatamente é causa da Segunda. Então, se existe um nacionalismo radical na Primeira Guerra Mundial, na Segunda ele vai ser muito mais radical. Né? No caso da Alemanha, por exemplo, se você tinha ali quase que um bismarckismo, né, ali do século XIX, que vem surgindo com a unificação da Alemanha, você vai ter na Segunda Guerra Mundial um hitlerismo, que vai ser a ascensão do nazismo na Alemanha, muito mais radical ainda do que o que aconteceu no século XIX. Então, existe um traço de continuidade. Né? As coisas não terminam em 1918 com o final da Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, elas se ampliam para a Segunda Guerra Mundial. E aí, um primeiro fator que o Hobsbawm vai colocar para definir essa ideia de guerra total é que as consequências da Primeira Guerra Mundial e os problemas que geram a própria Primeira Guerra Mundial, as causas e consequências, elas são imediatamente causas da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou dar, sobre esse primeiro aspecto, 3 exemplos para vocês entenderem essas consequências da Primeira Guerra Mundial como causas da Segunda. Um exemplo evidente é que uma das causas da Primeira Guerra Mundial é o revanchismo francês, né? É aquele sentimento de humilhação que os franceses sentiram com a queda de Napoleão III e com a vontade de vencer, né? Aquela Prússia que se transformou em Alemanha dentro do Palácio de Versalhes em 1871, com uma vontade muito grande de vencer a Prússia. E essa vontade muito grande de vencer a Prússia dos franceses gera um sentimento de revanche, um sentimento de nacionalismo radical, que esse sentimento de nacionalismo radical ele vai acabar fazendo com que a França vá para a Primeira Guerra Mundial com o interesse de destruir, né, o que seria o Segundo Reich. Com a vitória francesa, né, com a vitória do que a gente vai chamar lá de Tríplice Entente, né, que é França, Inglaterra, tem a Rússia que sai da guerra em 1917, aí tem a entrada dos Estados Unidos, a França vai exigir, inclusive contra as ideias dos Estados Unidos, a criação do Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, em 1919, que são aqueles tratados do final de guerra, né, muito parecido com o que aconteceu no século XIX com o Congresso de Viena, na época das batalhas napoleônicas, é um tratado da paz dos vencedores. E naquele momento os franceses têm interesse de humilhar os alemães. Inclusive um dos soldados da Alemanha era exatamente Adolf Hitler. E esse interesse francês em humilhar os alemães gera um revanchismo alemão que vai acabar sendo uma das bases, né, de sustentação, essas humilhações do Tratado de Versalhes, para a emergência de um extremo, né, que era a extrema-direita e a emergência do nazi-fascismo, que vai acabar sendo um dos causadores centrais dos avanços alemães, que vão acabar resultando, né, no fim desses tratados, né, que foram feitos no final da Primeira Guerra Mundial e na eclosão da Segunda Guerra Mundial, após a expansão do nazismo e com a projeção territorial de Adolf Hitler. Então repare que o sentimento de revanche, de nacionalismo radical francês, ele passa para os alemães numa versão muito mais extremada que dá base para o nazismo. Então existe um elo de ligação entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a guerra ela é total, beleza? Então, o segundo ponto muito importante é o que a gente chama de crise dos Balcãs, né? Que resulta no assassinato de Francisco Ferdinando. Essa crise, pela região da Bósnia, pela região da Sérvia, ela já vem acontecendo desde os movimentos nacionalistas de 1848 com o pan-eslavismo. Pan, que significaria unificação, aí seria a unificação dos países eslavos.
E essa unificação dos países eslavos ao pan-eslavismo já era de interesse, né, dos países eslavos formar uma nova nação. Só que isso é contra os interesses da Áustria, por isso o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado, e isso ia de encontro aos interesses da Sérvia, né, de unificação dos sérvios ali e de formação da Sérvia. Esse sentimento e a vitória da Sérvia, né, a Rússia apoiou a Sérvia, e a Rússia, mesmo saindo da guerra, a Sérvia conseguiu fazer parte da Tríplice Entente. Esse sentimento de vitória e de formação fez com que no final da Primeira Guerra Mundial fosse criado um país, né, o Reino da Sérvia, num tratado chamado Tratado de Saint-Germain. E aí é criado o Reino da Sérvia, você derruba o Império Austríaco, né, o fim dos impérios, e acaba o Império Austríaco, que sempre teve benefício desde o Congresso de Viena. É criado o Reino da Sérvia, que depois vira Iugoslávia. E aí surge a Iugoslávia. Só que essa Iugoslávia surge humilhando os austríacos. Como Hitler é austríaco, um dos objetivos de Hitler na hora da expansão do nazismo, também com sentimento de revanche em relação aos sérvios, é invadir a própria Iugoslávia. Vocês vão ver, quem estudar a Segunda Guerra, que Hitler invade a Iugoslávia, desafia o general Tito, que era de grupos socialistas, mas grupos socialistas de esquerda um pouco diferentes do stalinismo, e Hitler tenta vencer e invadir a própria Áustria, e invadir a Iugoslávia, exatamente por esse sentimento de revanche. Então o sentimento de revanche dos Balcãs, ele não acabou com o assassinato de Francisco Ferdinando e nem com o Tratado de Saint-Germain em 1918 para 19. Ele foi ampliado, um sentimento de ódio em relação aos sérvios e de disputa pela região dos Balcãs, onde Hitler vai tentar invadir esses territórios, que também eram de interesse da Rússia e depois vai ser de interesse da União Soviética. Tanto é assim que na Guerra Fria, quem procura ter influência sobre a Iugoslávia, apesar de ter problemas, né, em relação à Iugoslávia, é a União Soviética e a própria ideia do socialismo. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é a crise de 29, que é uma crise que ela já vem, né, desde o século XVIII, você vem com o liberalismo. O liberalismo entra em crise em 1929, e quando o liberalismo entra em crise, a consequência é que os países que eram dependentes dos Estados Unidos, eles apresentam uma crise profunda, e esse mal-estar e esse sentimento antiliberal vai ser uma das bases para o fortalecimento da extrema esquerda, que era o fortalecimento da União Soviética após a Revolução Russa, e principalmente com o Stalin, que são modelos econômicos que o Estado interfere na economia, e da extrema direita, o fortalecimento do nazi-fascismo. Então também a crise de 29 ela é uma consequência da Primeira Guerra e imediatamente uma causa da Segunda Guerra Mundial. Beleza? E um segundo ponto, né, que o Hobsbawm destaca também é a questão da tecnologia da morte, a tecnologia da destruição e o avanço dos meios de comunicação, que também faz com que as duas guerras se tornem quase que uma só, ou pelo menos que tenham um elo de ligação muito forte. Esse elo de ligação muito forte destacado pelo Hobsbawm, ele está muito presente, por exemplo, no aumento do número de mortos, né? Tem um momento lá do texto até que é citado o aumento do número de mortos, e aumenta muito o número de mortos da passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Porque se na primeira você tinha metralha, se na primeira chamada Guerra dos Piolhos, né? Que é uma guerra ali onde você tem a metralhadora que é para matar em massa, na segunda você já tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então os impactos destrutivos da passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial e o próprio processo de avanço industrial, avanço tecnológico para matar pessoas, ele é muito grande da passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Tanto quanto o avanço dos meios de comunicação, né? Que aí você vai ter lá o rádio, você tem o avanço dos meios de comunicação e a comunicação vai ficar muito mais avançada, né? Sugiro a vocês até assistir o filme, que é O Jogo da Imitação, que é um filme bacana que vai destacar essa questão de como que a tecnologia de comunicação avança da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, no próprio Jogo da Imitação, essa ideia da vigilância na internet, dos sistemas de espionagem, ele já é muito avançado na época da Segunda Guerra Mundial, então esses avanços comunicativos fazem com que a guerra seja total, porque uma guerra que está acontecendo, por exemplo, com Hitler, você fica sabendo o número de mortos, você tem informações, por exemplo, no Brasil, né? Você tem informações na Inglaterra, você tem informações na Austrália, então a guerra vai se transformando em guerra total também por causa disso. E um terceiro ponto, né? Porque aí você tem consequências da Primeira Guerra Mundial, causa da Segunda, avanço da comunicação, avanço da tecnologia da morte. Um terceiro ponto que é importante também, tem muito a ver com o Império Britânico do século XIX, é que vão participar da Segunda Guerra Mundial vários países que tinham vínculos com a Inglaterra, né? Inclusive pessoas iriam querer se alistar como soldado inglês, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. É até o caso do Hobsbawm, que é egípcio e luta pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial,
para que eles ganhassem nacionalidade inglesa, né? Então, por mais que a gente fale que o imperialismo ele é negativo e ele tem vários aspectos negativos, é sempre bom lembrar que Gandhi, Hobsbawm e vários outros, Gandhi da Índia, Hobsbawm do Egito, eles ganharam projeção das suas carreiras por participarem da guerra defendendo o colonizador, né? Ou o neocolonizador, neste caso defendendo a Inglaterra. Então, nesse aspecto, a guerra tem participação da Austrália, a guerra tem participação da Índia, a guerra tem participação da China. Quase todos eram colônias da Inglaterra no século XIX, na época do imperialismo, e acabam participando também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos é o que o Hobsbawm chama de guerra total. Beleza? Abraço aí para vocês aí, espero que vocês tenham entendido direitinho e espero que tenha ajudado na compreensão da leitura do capítulo.